queremos avisar que no próximo fim de semana, aí dias 28 e 29, estaremos em Niquelândia. Então você aí que é da região próxima a Niquelândia, esteja conosco ali, visite a igreja, ali é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão. Convidamos a todos vocês a estarem ali conosco. Visite, participe e receba a bênção do Senhor na sua vida ali naqueles dias. Estaremos ali ministrando para a família, estaremos ministrando ali sobre a escola bíblica dominical, para professores também, estaremos ministrando a lição da escola bíblica dominical, estaremos ministrando aí batismo com o Espírito Santo, libertação, cura, dons do Espírito Santo e estaremos também desejosos de ganhar almas ali. Vamos então participar, toda a região aí de Niquelândia, esteja conosco aí, dias 28 e 29. Vamos então ao nosso questionário. Este questionário todas as quintas-feiras está aí no nosso site. Dentro do texto áureo, a primeira pergunta aí para completar. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Salmos 54, 6. A segunda pergunta para completar dentro da verdade prática. Ajudando os nossos irmãos, contribuímos para a obra de Deus e ao Senhor oferecemos a mais pura ação de graças. Agora dentro da parte 1, a participação da igreja nas tribulações de Paulo. Pergunta número 3. Como os filipenses tomaram parte nas aflições do apóstolo? Então Paulo via a participação dos filipenses em suas tribulações como o agir de Deus para fortalecer o seu coração. A expressão tomar parte sugere a ideia de partilhar com ou coparticipar de. A igreja de Filipenses estava participando das aflições e tribulações com o apóstolo. Ela sentia as agruras de sua prisão. O apóstolo sentia-se abençoado por Deus pelo fato de ser lembrado com tamanho amor e ternura pela comunidade cristã filipense. Pergunta número 4. Qual o exemplo da igreja filipense após o Pentecostes? A igreja de Filipos vivia a mesma dimensão de serviço da comunidade de Jerusalém nos dias de Pentecostes. Atos 2, 45 a 47. Com o seu exemplo, os filipenses nos ensinam que tomar parte ou associar-se nas tribulações de nossos irmãos é mostrar-se amorosamente recíproco. Devemos nos amar uns aos outros, pois assim também Cristo nos amou. Pergunta número 5. Qual o padrão de amor para a igreja? Complete. O amor dos filipenses para com o apóstolo Paulo mostra-nos que esse deve ser o padrão de nosso cotidiano. A generosidade no repartir constitui-se em sacrifícios que agradam a Deus. Hebreus 13, 16. Agora dentro da parte 2, reminiscência, o ato de dar e receber. Pergunta número 6. Por que Paulo não podia esquecer do amor que lhe demonstraram os crentes da igreja filipense? O versículo 15 destaca a generosidade dos crentes filipenses em relação a Paulo. Mesmo sendo uma igreja iniciante e pobre, assim que tomou conhecimento das necessidades do apóstolo, a comunidade de fé de Filipos o apoiou integralmente. Com isso, os filipenses tornaram-se cooperadores do apóstolo na expansão do reino de Deus até aos confins da terra. Pergunta número 7. O que é necessário para viver, segundo a declaração de Paulo no versículo 16, onde Paulo aplicava as ofertas recebidas e o que isso significa? Enquanto o apóstolo estava em Tessalônica, a igreja em Filipos continuava a enviar o necessário à sua subsistência. No ato de dar e receber, os filipenses participavam do ministério de Paulo, pois não tinham em mente os seus interesses, mas as urgências do reino de Deus. Paulo não se deixava cair na tentação do dinheiro. As ofertas que Paulo recebia eram aplicadas integralmente na obra missionária. O apóstolo bem sabia da relação perigosa que há entre o dinheiro e a religião. 1 Timóteo 6, 10 e 11. Tal atitude leva-nos a desenvolver uma consciência mais nítida quanto às demandas do reino. Fujamos, pois, das armadilhas das riquezas deste mundo, pois, como disse o sábio Salomão, quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Eclesiastes 5, 10. Pergunta número 8. O que significa não procuro dádivas? Para o apóstolo, a oferta que ele enviara à igreja em Filipos tinha um caráter espiritual, pois ele não andava à procura de dádivas. Quem vive do ministério deve aprender este princípio áureo. O ministro de Deus não pode
e não deve permitir que o dinheiro o escravize. No final de tudo, o autêntico despenseiro de Cristo deve falar com verdade, não procura dádivas. Sua real motivação tem de ser o benefício da Igreja de Cristo. Assim agia Paulo. Paulo dava oportunidade aos filipenses a fim de que exercessem a generosidade, tornando-os seus cooperadores na expansão do reino de Deus. Versículo 17 confere com Hebreus 13:16. Agora lendo a parte 3. A oblação de amor e saudações finais. Pergunta número 9. O que era a oblação no Antigo Testamento? A palavra oblação está relacionada à linguagem proveniente do sistema sacrificial levítico. O termo remete-nos a estas expressões: cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível. E estas, por sua vez, estão relacionadas às ofertas de consagração a Deus, identificadas como holocaustos, Levíticos 1, de 3 a 17. Também relacionadas aí à oferta de manjares, Levítico 2, 6, 14 a 23. Oferta de libação e oferta pacífica, Números 15, de 1 a 10. Portanto, quando falamos de oblação, referimos-nos a uma oferta sacrificial comestível, azeite, flor de farinha, etc. Uma parte era queimada para memorial e a outra direcionada ao consumo dos sacerdotes. Levíticos 2, de 1 a 3. Pergunta número 10. De que maneira Paulo via a oblação e a generosidade dos filipenses? Então Paulo encarava como verdadeira oblação a assistência que lhe oferecia os filipenses. Tais ofertas eram-lhe como um cheiro suave, como um sacrifício agradável a Deus. Assim, tendo em vista a generosidade praticada pelos filipenses, Paulo declara com plena convicção: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. A expressão "o meu Deus" aponta para aquele que haveria de suprir não somente as suas necessidades, como também as dos filipenses e também as nossas. Aleluia. Número 11. Segundo a doxologia da carta aos filipenses, complete. Os versículos 20 a 23 trazem a saudação final do apóstolo à igreja em Filipos. E como podemos observar, Paulo não poderia concluir a sua carta de forma mais adequada. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Ele denota assim que todo o enfoque da carta é Cristo e que nós, seus seguidores, temos de nos lembrar e viver por sua graça, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. 2 Coríntios 5,19. Agora, tempo da conclusão, pergunta número 12, para completar. Após estudarmos essa tão rica epístola, o nosso desejo é que você ame cada vez mais o Senhor Jesus e dedique-se a ser uma oblação de amor a Ele. O Senhor é o meio providenciado pelo Pai a fim de reconciliar o mundo com Deus. Exalte o Eterno, pois você foi reconciliado com Ele em Cristo Jesus. A exemplo da igreja de Filipos, não esqueça, a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10.